Fala galera, saiu o edital para contratação da empresa que vai elaborar, aplicar e corrigir as provas para o Enem 2023. Então isso é muito importante para a gente que está se preparando, porque basicamente é a partir da gente conhecer essa empresa que a gente vai saber qual vai ser o nível de dificuldade, qual vai ser o estilo de questão, que tipo de tema de redação que pode aparecer e quais os critérios que vão ser usados. E nesse momento as empresas vão começar a se inscrever. Provavelmente a gente vai ver uma VUNESP, uma FGV, uma Sesgranrio se degladiando por esse direito de poder elaborar o Enem 2023. Vem comigo que a gente vai dar uma olhada para alguns números muito interessantes aqui, para aquelas questões que ninguém olha dentro dos editais e entender melhor como é que vai funcionar a próxima versão do Enem. Então a notícia que saiu ontem de tarde: INEP abre licitação para a aplicação do Enem. Instituição selecionada prestará serviços que vão desde a aplicação até a correção das provas. O contrato será de 12 meses com possibilidade de prorrogação. Então, publicado ontem, 12/12 de 2022, às 15 horas e 46 minutos. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que é o que significa INEP, abriu licitação para contratar a aplicadora do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. A instituição selecionada prestará serviços especializados que incluem a aplicação e a correção das provas objetivas e das redações. O contrato será de 12 meses com possibilidade de prorrogação. O edital foi publicado no Diário Oficial da União nesta segunda-feira, 12 de dezembro. O termo, que terá vigência já para a edição de 2023, contempla todas as etapas necessárias à realização do exame impresso, digital e para pessoas privadas de liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua a privação de liberdade, o famoso Enem PPL. Os procedimentos vão desde o planejamento logístico, o ensalamento, a análise de documentação, a preparação e o manuseio de provas, a capacitação de colaboradores, a aplicação até a operação logística reversa, o processamento dos cartões resposta, a correção das provas, entre outros processos. Então essa empresa ela vai ser responsável por fazer absolutamente tudo em relação ao Enem. Inclusive, algumas palavras aqui são interessantes, né? Já tinha ouvido a palavra ensalamento? Parece coisa de culinária, né? De culinária, mas não. É o processo de colocar as pessoas nas salas para fazerem as suas provas, né? Então, o Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de 2 décadas de existência, tornou-se a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada, o famoso SISU, e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos, que é o ProUni, ambas ações do Ministério da Educação. Inclusive, a gente está aguardando o resultado do Enem 2022 para a gente poder se cadastrar lá no SISU, principalmente para conseguir as nossas vagas na Universidade Federal. Obviamente, quem tirou boas notas, especialmente notas altas na redação. Instituições de ensino públicas e privadas utilizam o Enem para selecionar estudantes. Os resultados são usados como critério único ou complementar dos processos seletivos. Isso significa que algumas instituições usam a nota geral do Enem. Algumas outras não, podem usar a nota só de determinadas matérias, só da redação, usar de todas as matérias e não da redação, e ter redações próprias. Então, cada instituição pode decidir como quer fazer, tá? Os resultados são usados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetros para acesso a auxílios governamentais, como proporcionado pelo Fundo de Financiamento Estudantil, ou FIES. Então, se você quer pegar um financiamento para pagar o seu curso superior, e pelo FIES, né, que tem um juro mais baixo, e você só paga depois que se formar, você precisa ir bem no Enem também para ter direito a esse benefício. Os resultados individuais do Enem também podem ser usados nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o INEP para aceitarem as notas do exame.
Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal. Então, você que está aí querendo fazer aquele intercâmbio, estudar no exterior, o Enem também te possibilita isso, porque é aquela chance de entrar numa universidade de Portugal que tenha convênio com o Ministério da Educação, com o INEP, e aí você consegue acesso facilitado a essas instituições. Pô, Portugal é um lugar legal para se morar, fazer faculdade na Europa, depois volta para o Brasil e lá no seu diploma vai. Imagina, seria legal, né? Formado numa universidade europeia, especificamente de Portugal. Vamos dar uma olhada aqui no aviso de licitação. O que está escrito? É um documento bem técnico, mas fala o número do processo e fala o objeto. Contratação de instituição aplicadora para a prestação de serviços especializados de aplicação para o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem Impresso, e correções de provas objetivas e redações. Então, basicamente é esse documento que declara aberto o processo de licitação, o processo de inscrição das empresas para que elas possam concorrer a esse trabalho, digamos assim, né? O que acontece? O governo paga essas empresas de acordo com os valores que a gente já vai ver agora, e essas empresas são responsáveis. Essa empresa específica que ganhar a licitação vai ser responsável por fazer toda a aplicação. Quem é que ganha? Ganha aquela que oferecer o valor mais baixo para pagamento, né? E o INEP define, no edital que a gente vai ver agora, os valores mínimos para esse pagamento das empresas. Então, aqui, neste item, a primeira coisa que eu quero mostrar para você é esse valor de referência aqui. Esse valor aqui é o valor que a empresa vai receber do governo, o valor de referência, para aplicar o Enem em 2023. Não, você não leu errado, não. 584.536.285 reais com 63 centavos. É esse valor que a empresa vai receber. Obviamente, ela tem que pagar um monte de coisa, ela tem que fazer um monte de coisa que está especificado aqui, mas é R$500 bilhão para aplicação de uma prova. É dinheiro que não acaba mais, né? Então aqui a descrição, a operacionalização dos procedimentos relativos à realização do Enem, versão impressa e correção de provas objetivas e redações. Então uma coisa que eu quero mostrar para você aqui, obviamente esse aqui é o valor geral, né? Eu quero mostrar para você um pouco do que é gasto com a redação, especificamente falando. Olha só, aqui tem uma lista de coisas que a empresa é obrigada a fazer no caso dela ganhar a licitação, né? Então, por exemplo, a cartilha do participante, da redação do Enem, a mesma cartilha do participante, mas para quem tem dislexia, para quem é surdo, para quem tem transtorno do espectro autista e tantas outras coisas, né, que a empresa é obrigada a elaborar e contratar e organizar e fazer tudo isso, mas eu quero mostrar especificamente uma tabela aqui que fala de valores. Deixa eu ver aqui, é o anexo E, se eu não me engano. Então é uma prova que demanda muito investimento do Ministério Público, né? Do Ministério Público não, do governo especificamente falando. Então, ó, Enem Impresso, planilha D, capacitação de equipe de correção de redação. Olha só, então, ó, só elaboração de planejamento e dimensionamento da equipe, R$164 mil, quase 165 mil. Elaboração da cartilha do participante, R$358 mil. Aqui tem tanta coisa. Planejamento da qualificação à distância dos avaliadores, R$85 mil. Concepção de materiais didáticos para capacitação desses avaliadores, R$85 mil. Tem muita coisa aqui, né? Tem o quanto ganha, né? Cada cargo, digamos assim, dentro do processo de avaliação de redações ou elaboração de capacitações, né? Coordenador geral de redação, esse cara ganha por hora e se espera que ele vai ganhar, que ele vai trabalhar 216 horas. 216 horas, 54 dias, 4 horas por dia, ganhando
R$161,10 a hora. Esse cara ganha bem, hein? Vai ter um cara só que vai fazer esse cargo, o coordenador geral de redação. Ele vai ganhar no total R$34 mil por 54 dias de trabalho, 216 horas trabalhadas. Esse cara ganha bem, né? Tem o coordenador geral pedagógico, que já ganha. Aqui vai ter dois, ó, quantidade 2. Vão ser duas pessoas, né? Ele ganha R$85 a hora, só que ele trabalha bem mais horas, né? Vai trabalhar 440 horas, duas pessoas, 880 horas. Enfim, vários outros aqui. Eu quero mostrar para você também quanto ganha o corretor de redações, porque olha só, se a gente olhar aqui, ó, correções de redações, estruturação da correção das redações, serviço por dia, então vai precisar de 33 dias para isso, no total quase R$250 mil. Depois aqui, a gente tem aqui os supervisores, os subcoordenadores, mas finalmente as correções, primeira e segunda. Por que primeira e segunda? Porque todas as redações do Enem, elas são corrigidas por 2 avaliadores, tá? Independente de qualquer coisa, 2 pessoas vão corrigir a sua redação do Enem. Essas pessoas, segundo o edital aqui do INEP, ganham R$6 por correção, aqui ó, unidade. O INEP está esperando que 5.199.000 correções únicas apareçam no Enem 2023. E como cada redação vai ser corrigida 2 vezes, a gente multiplica por 2. 10.399.524. Ou seja, o número de participantes esperado, reservado, digamos assim, para o Enem do ano que vem, pelo INEP, 5.200.000 quase. O avaliador dessas 2 primeiras correções, ele ganha R$6 de acordo com o edital do INEP. Isso não quer dizer que a empresa que ganhar a licitação vá pagar R$6 para esse avaliador. É muito comum a empresa pagar menos para ter um lucro em cima, né? Por muitos anos foi R$3. Na época que eu era avaliador oficial, se pagava R$3 por correção. Tá? Eu não sei se na época o INEP pagava 6 dessa forma para a empresa e a empresa embolsava metade como lucro dela. Não sei. Mas a questão é o seguinte: se a gente fizer um pouquinho de cálculo, imagina que cada avaliador, que cada corretor trabalhe 12 horas por dia, tá? E ele queira corrigir 100 redações por dia. Se eu fizer 12 vezes 60 para transformar em minutos e dividir por 100, quer dizer que ele vai precisar demorar 7 minutos e um pouquinho para cada correção. Se ele ganhar R$6 por correção, ele vai ganhar R$600 no dia. Que é razoável R$600 por dia? Até é. Mas R$600 por dia ficando 12 horas direto, sem nem parar para comer, corrigindo redações. É meio desumano esse tipo de trabalho, até por isso que eu parei de ser avaliador do Enem. Os professores têm muita capacidade, todo avaliador passa por processo de treinamento muito duro, muito bom, no sentido de deixá-lo realmente apto a corrigir as redações da melhor forma possível. A gente vira quase uma máquina de corrigir, a verdade é essa. E apesar disso, tem que trabalhar que nem uma máquina também para ganhar muito pouco, né? Então, realmente, a gente tem que valorizar esse tipo de profissional. Quando acontece dessas 2 primeiras avaliações, dessas 2 primeiras correções, das notas ficarem muito diferentes, a sua redação vai para uma terceira, para um terceiro corretor. E esse corretor ele ganha um pouquinho mais, ó, um pouquinho mesmo, né? R$7,25 por avaliação. E aí o que acontece? Se esse corretor der uma nota ainda muito diferente daqueles 2 primeiros, se a cada uma das 3 notas ficar muito diferente entre si, aí essa redação vai para uma 4ª correção, que é uma espécie de banca composta por alguns supervisores aí. Para essa correção se paga, aí sim, consideravelmente mais, 32... Minha Alexa ficou maluca. Benzador gravou mais de 50 álbuns e escreveu mais de 500 forrós. Eu ainda estou começando, mas, se quiser, que maluquice é essa? Pedir para cantar um forró. Alexa, eu não quero que tu cante um forró.
Alex tá maluca. Então eu dizia, essa quarta correção, ela é paga, pelo menos no edital do INEP, R$ 32 por ela. E aí depois tem outras coisas, né? Correções especializadas de auditoria, que eu não sei o que é isso, pareceres técnicos e assim por diante. Mas olha só para a correção das redações se gasta um total de 115 milhões de reais. Você tem ideia do que é isso? 115 milhões de reais só para corrigir as redações do Enem. E aí tem um monte de coisas aqui, se você quiser dar uma olhada nesses editais, até vou deixar na descrição desse vídeo aqui, tá? E não te esquece, se tu quer melhorar as tuas redações, tirar uma nota alta no Enem, pode dar uma olhada no meu curso, no Método Mito, o link para você conhecer essa forma, vamos dizer assim, única e diferente de tudo que tu vê por aí sobre se preparar para a redação, feita por um avaliador oficial, dá uma olhada no link aqui embaixo, andregazola.com.br. O Método Mito está aberto para inscrições e eu tenho certeza que é um caminho assim, sem volta, para garantir a tua nota alta na redação do Enem. A gente vai ficar de olho, eu vou ficar de olho nos próximos acontecimentos em relação a essa licitação que foi aberta. Afinal, quando essa empresa for definida, a gente vai poder pensar em alguns cenários específicos sobre a prova do Enem 2023, sobre a dificuldade, sobre o nível de questões, sobre o estilo de questões, sobre alguns detalhes em relação à correção das redações. Enfim, eu vou trazer mais atualizações sobre isso. Deixa teu like nesse vídeo aqui, a gente se vê de segunda a quinta, live todo dia aqui no canal, comigo corrigindo redações ou contando histórias ruins, e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!